Fala galera, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre a estrutura dos ácidos nucleicos. Lembrando um pouquinho do bimestre passado, a gente falou sobre transmissão das características, né? Então a gente vai entender como essas características se manifestam através do DNA e do RNA. Então, começando aí, ácidos nucleicos são macromoléculas, moléculas bem grandes, constituídas por nucleotídeos, que formam o DNA e o RNA, que a gente vai ver particularmente mais para frente. Então, o nucleotídeo, cada partezinha lá, ou do DNA ou do RNA, é chamada de nucleotídeo. Ele vai ser formado por uma base nitrogenada, uma pentose, que é um açúcar, e um fosfato. A base nitrogenada a gente pode dividir em bases purínicas, que são derivadas do composto purina, ou pirimídicas, derivadas do composto pirimidina. As bases purínicas podem ser a adenina, que a gente vai destacar pela letrinha A, guanina G, e as pirimídicas, citosina C e timina T, quando a gente tiver uma molécula de DNA, e aí eu troco a timina pela uracila quando eu tiver uma molécula de RNA. O açúcar, ribose no RNA, desoxirribose no DNA. Então, quando a gente fala de desoxirribose, né, de DNA, eu tenho o D da desoxirribose, RNAR da ribose. Essas moléculas, elas são ácidas. O DNA é encontrado no núcleo, formando cromossomos e parte dos nucleolos. E o RNA é encontrado no nucleolo, nos ribossomos, no citossol, né, no citoplasma, nas mitocôndrias e nos cloroplastos. As bases, elas têm quantidades iguais. A gente vai ver que a mesma quantidade que eu encontrar de adenina, eu tenho de timina, a mesma de guanina, é a mesma quantidade de citosina. A diferença entre as moléculas de DNA, né, de ácidos nucleicos, está na sequência das bases nitrogenadas. Então, aqui eu tenho uma célula, lá dentro da minha célula, no núcleo, eu encontro o DNA, que forma aí os cromossomos, e tanto no núcleo quanto fora eu tenho as moléculas de RNA. É o DNA que vai fornecer informações dos nossos genes, tá? O DNA é formado por uma dupla fita, então eu tenho os pares de nucleotídeos e o RNA é uma fita simples, uma fita única. Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Hoje só falando um pouquinho da estrutura mesmo, que o funcionamento do RNA e do DNA vão ficar para as próximas aulas. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal